Mais uma vez, estamos aqui no nosso canal estudando o Livro dos Espíritos e vamos dar continuidade à questão número 20, que ela ainda faz parte do capítulo 2, Conhecimento dos princípios das coisas. Questão 20. Fora das investigações científicas, pode o homem receber comunicações de ordem mais elevada acerca do que lhe escapa ao testemunho dos sentidos? Sim, se Deus o julgar útil, pode revelar-lhe o que a ciência não consegue aprender. É por essas comunicações que o homem adquire, dentro de certos limites, o conhecimento do seu passado e do seu futuro. E os comentários de Kardec e Miramês? Ele diz que sim, se julgar conveniente, revela o que a ciência ainda não aprendeu. Deus dotou ao espírito encarnado todos os órgãos de sentido para registrar as lições provindas da ciência. O homem possui os meios espirituais para receber as revelações divinas, ainda não descobertas pela ciência. A religião e a ciência devem caminhar juntas, porque ambas contribuem para o progresso da humanidade. Mas estar juntas só ocorre quando houver fraternidade entre os homens. Onde o amor prevaleça, neste momento as religiões, elas se fundirão pela força da unidade dos sentimentos. Haverá um só rebanho e um só pastor. Dando continuidade, agora nós vamos para a questão número 21, que ela ainda é do capítulo 2. Vamos trabalhar um outro tópico que se chama Espírito e Matéria. A matéria existe desde o princípio como Deus ou foi criada por Ele em determinado momento? Só Deus o sabe. Entretanto, há uma coisa que a vossa razão deve indicar. Deus, modelo de amor e de caridade, jamais esteve inativo. Por mais distante que se consiga imaginar o início da sua ação, poder-se-á compreendê-lo um segundo sequer na ociosidade? E os comentários de Kardec e Miramês? Miramês diz: Deus está sempre ativo, tem ação permanente sobre a sua criação. É o sol espiritual da vida e nos mantém ligados a Ele. Nosso Pai não passou aos homens os segredos de sua criação. Os espíritos puros, eles têm acesso a esta ciência. A matéria, ela fora criada há milênios. O fluido cósmico ou hálito divino nos impulsiona a vida e a mantém em equilíbrio espiritual. Ele é sensível à percepção do nosso caráter. Grava as nossas imperfeições. As leis divinas, elas equilibram todas as coisas. Deus está em tudo e em todos. Tem o contraste sobre a terra, ou seja, o controle sobre a terra. Não cai um fio de cabelo sem a sua permissão. O homem não conhece o seu Criador.
Ele é um pai amoroso e justo, mas só quer o melhor para nós. Vamos agora à questão 22, tá bem? Define-se, geralmente, a matéria como sendo o que tem extensão, impressiona os nossos sentidos e é impenetrável. São exatas estas definições? De vosso ponto de vista, essas definições são exatas, porque não falais senão o que conheceis. Mas a matéria existe em estados que vos são desconhecidos, por ser, por exemplo, tão etérea e tão sutil que nenhumas expressões vos cause aos sentidos. Entretanto, é sempre matéria, embora para vós não seja. Que definições podeis dar da matéria? A matéria é o laço que retém o espírito. É o instrumento de que ele se serve e, ao mesmo tempo, sobre o qual exerce a sua ação. Sob esse ponto de vista, pode-se dizer que a matéria é o agente, o meio com auxílio do qual, sobre o qual atua o espírito. E o comentário de Kardec e Miramês? Miramês e Kardec diz: matéria é o laço que prende o espírito, é o instrumento do qual ele se serve para evoluir e agir sobre a matéria. Matéria é a maior baixa de vibração, de concentração de energia. Existem dois princípios no universo, o material e o espiritual, e que estes princípios, eles evoluem com esta aliança entre eles. A matéria, tão etérea, sutil, não captada pelos órgãos do sentido, mas não deixam de ser matéria. Exemplo, o perispírito é semimaterial. A aura, ela é uma matéria quintessenciada. Tudo no mundo material versus o espiritual se encadeiam com fios tenuíssimos, imperceptível aos órgãos dos sentidos físicos. Vamos dar continuidade à questão 23, que ainda é sobre matéria e espírito, e pergunta: que é o espírito? O princípio inteligente do universo. Qual é a natureza íntima do espírito? O espírito, com a linguagem humana, não é fácil de ser analisado, porque o espírito não é uma coisa palpável. Para vós, ele não é nada. Para nós, é alguma coisa. Sabei bem, o nada é coisa nenhuma, e o nada não existe. E os comentários de Miramês e Kardec, eles dizem: para vós, o espírito não existe. Ele é o nada. Mas o nada não existe. Para nós, ele é alguma coisa. Isso na visão espiritual. Mas o que seja seu espírito é o princípio inteligente do universo. É difícil se entender a natureza do espírito. Só com a maturidade espiritual vamos entendê-la. Miramês diz: se ainda o corpo físico nós não damos conta, imagina definir o espírito, abordar sua natureza. A evolução ocorre de forma gradativa. Não procure saber o que seja o espírito. Estudemos os seus atributos. Com a reforma íntima, se consegue o conhecimento espiritual.
Jesus, o nosso guia e modelo, devemos segui-lo e teremos condições de desvendar os mistérios espirituais. Devemos nos despir do orgulho e da vaidade, porque são estes entraves para a nossa evolução. O importante é que o espírito fora criado por Deus. Não morre. O Pai sustenta a vida. Encerrando o nosso momento, a gente vai fazer a prece de agradecimento. Vamos pedir ao nosso irmão Lopes para fazer esta prece. Senhor, agradecemos por mais um trabalho de hoje. Espero que nossos irmãos dêem continuidade, porque essa é apenas uma etapa. E se Deus quiser, nós iremos até o fim. Mas pedimos força, coragem, alegria, paz na alma, para poder aprender e, por cima de tudo, a humildade para aceitar as lições que são oferecidas, tudo de graça para nós. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada a todos.